Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Letras na Rede. Meu nome é Júlia e hoje nós vamos conversar sobre a obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. A Lígia é hoje considerada a maior autora brasileira viva. Ela nasceu no ano de 1923, na cidade de São Paulo, e tem uma longuíssima trajetória literária. Ela publicou diversos livros, entre coletâneas de contos e romances, vários deles adaptados para o cinema, para o teatro e traduzidos para diversas línguas. É uma autora muito premiada e uma de suas obras-primas é esse texto que nós estamos lendo para o vestibular. As Meninas é também uma das maiores obras da literatura brasileira. Isso porque ela retrata de forma bastante peculiar um dos momentos mais marcantes da nossa história, a ditadura civil-militar brasileira. O texto é publicado no ano de 1973, ou seja, durante o período militar, mais especificamente durante os anos de chumbo do período militar e durante o governo Médici. Lembremos um pouco a história do Brasil. Em 1968 é promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5. Além de legitimar a violência do Estado contra seus opositores, o AI-5 também institucionaliza a censura prévia. A partir de então, muitas obras são proibidas de serem publicadas, e artistas, jornalistas e escritores são muitas vezes forçados a buscar o exílio para se proteger de perseguições políticas. Lígia consegue não apenas publicar, como vender e muito uma obra que faz uma crítica direta à ditadura militar. Ela faz isso investindo em uma forma narrativa bastante complexa. Em As Meninas, Lígia retrata a história de 3 jovens mulheres, Lorena, Ana Clara e Lia. As 3 vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima, em um lugar que muito se assemelha à cidade de São Paulo e ao ano de 1969. Não há no enredo nenhuma referência direta à data ou lugares, mas associando ao enredo a história do Brasil no período, a gente pode concluir que se passa em São Paulo no ano de 1969. A gente já vai entender um pouquinho melhor por quê quando a gente for falar sobre o enredo. Essa obra conta com características formais bastante específicas e nós vamos começar por elas, porque elas são o nosso ponto de entrada, a nossa chave de leitura para esse livro. São elas também que nos ajudam a entender como a Lígia conseguiu publicar e vender uma obra que criticava a ditadura militar ainda no meio da ditadura militar. Neste texto, nós temos não apenas um narrador, mas 4 narradores. Temos 3 narradoras em primeira pessoa, que são Lorena, Lia e Ana Clara, as personagens, que são também narradoras do livro, e um 4º narrador que aparece eventualmente em terceira pessoa, que não é um narrador onisciente, isto é, ele não conhece a história, eles não nos contam a história, quem nos conta a história são apenas as 3 narradoras em primeira pessoa. Este narrador em terceira pessoa, ele apenas aparece eventualmente para situar as personagens, para fazer a descrição de algum ambiente ou de alguma ação que precisa de um narrador, de um olhar mais externo para ser entendida. Mas é importante lembrarmos que são 3 narradoras em primeira pessoa que vão contar a história a partir de sua perspectiva, de seu ponto de vista e, principalmente, a partir de um método narrativo chamado fluxo de consciência. O fluxo de consciência, ele acompanha o pensamento das personagens. A gente lê o que elas estão pensando, o que elas descrevem de suas ações, além dos diálogos que elas travam com outras personagens. Tudo em um bloco só narrativo, que pode ser, por vezes, um pouco confuso. A gente tem que ler prestando bastante atenção mesmo, ou, enfim, deixar a narrativa nos levar. A gente nem sempre precisa entender tudo que está lendo. Faz sentido no final. Como o nosso pensamento, assim como o nosso pensamento não é linear, também a narrativa das personagens não vai ser linear. Elas vão estar ao mesmo tempo no momento presente, narrando o momento presente, as ações que elas estão executando, o que elas estão vendo, descrevendo o que elas estão vendo, ou analisando, criticando, pensando algum tema, algum assunto, como também no passado. Elas vão estar constantemente rememorando o passado, nos levando até um momento que já passou em forma de rememoração
de lembrança. Isso provoca na narrativa uma espécie de dilatação temporal. No final do texto, não parece que o que a gente leu foram apenas 3 dias na história dessas meninas. Parece que foi muito mais. Tantas vezes elas nos levaram para outros lugares, para os seus passados, para os seus pensamentos. Dessa forma, nós temos no fluxo de consciência 2 tempos distintos. O tempo da narrativa, do enredo, o momento presente em que as coisas acontecem, e neste momento presente são 3 dias que transcorrem, e o momento do discurso, que é o pensamento das personagens, que nos leva para todos esses lugares que eu já comentei, para o passado, para reflexões, enfim, para o que passa na cabeça delas. Então nós temos um tempo cronológico, o tempo da narrativa, dos eventos, e um tempo interior, um tempo psicológico do pensamento das personagens. Como se já não bastasse todas essas características específicas do fluxo de consciência, a gente ainda tem uma outra peculiaridade nesse texto, que é a alternância entre as narradoras não explicitada pelo texto. Nós começamos a ler uma página em que quem está falando é Lorena e terminamos essa mesma página escutando Lia falar. Por exemplo, aqui. 2 abelhinhas louras, dessas que só fazem mel e amor, pousaram no meu pé. Primeiro uma e depois a outra. Afasto-as brandamente. O gesto tem que ser brando para que não se sintam rejeitadas, viu, MN? Se você não me quiser, é assim que deve fazer comigo. Vai, minha abelhinha, vai. A gata aproximou-se da sacola que Lia deixara no meio da alameda. Cheirou o couro desconfiada. Sentou-se meio de lado por causa da barriga e ficou olhando para Lorena, encarapetada na janela do quarto. Lorena me entrega a xícara com seus fagueiros desenhos de pássaro e florinhas. A toalha de linho combina com a xícara, uma toalha com uma exuberante estamparia tropical. As poltroninhas claras, os objetos raros, tudo aqui é muito fagueiro, muito bonito. Você ainda é rica, Lorena? O trecho começa com uma fala de Lorena, que vê uma abelha se aproximar, afasta-a lentamente, logo em seguida se comunica mentalmente com MN, seu namorado, e depois retorna ao momento presente, refletindo sobre o fato de que ela não consegue pegar cor, sua pele fica apenas avermelhada no sol. Então a gente tem esse movimento que eu antes anunciei. Ela descreve uma ação, uma abelha vindo até ela, o gesto dela afastando, ela comunica-se com o MN, esse seu amante que existe no texto apenas na cabeça dela, porque a gente nunca chega a conhecer ele efetivamente, e assim por diante. Nós temos uma pequena entrada de um narrador em terceira pessoa que descreve uma cena em que a gata se senta ao sol, e no trecho que começa com Lorena me entrega a xícara, a gente percebe que não é mais Lorena quem está falando e que é uma narrativa em primeira pessoa. Aqui quem começa a narrar é Lia. Tudo isso em uma única página. O leitor tem que estar muito atento para essas alternâncias narrativas. E o vestibulando principalmente, porque essa é uma característica muito importante do livro que ainda não foi cobrada em questão do vestibular. Temos até agora narrativas em primeira pessoa intercaladas, fluxo de consciência e um terceiro elemento que é o fato de que todas essas ações estão acontecendo concomitantemente. Nós vamos ter capítulos em que quem fala é Lorena, capítulos em que quem fala é Lorena e Lia, outros capítulos que são apenas de Lia, outros apenas de Ana Clara, e todas essas personagens estão vivendo os mesmos 3 dias, elas estão narrando ações que se desenrolam concomitantemente. Para que a gente consiga reconhecer quando é uma narradora e quando é outra que está falando, a gente precisa avançar na leitura e ir entendendo e conhecendo e se aproximando dessas personagens, porque suas características pessoais, sua personalidade, vão estar diretamente relacionadas à forma como elas narram, como elas pensam. Então, por exemplo, Lorena, que é uma moça muito culta, vai ter uma maneira específica de narrar. Já Lia, que está com outras preocupações na cabeça, vai ter outra. E Ana Clara, que passa durante toda a narrativa sob efeito de drogas e com bastante confusão mental, vai ter isso também retratado na sua forma narrativa. Por isso, a gente vai falar agora sobre cada uma dessas personagens. Começando por Lorena. Lorena Vaz Leme é a personagem que representa o que a gente vai chamar aqui de uma aristocracia rural decadente. Ela é uma moça muito rica, sua riqueza provém de terras que a família tinha. Ela é uma estudante de direito
que passa seus dias em casa, protegida no que ela chama de seu quarto concha, estudando, ouvindo música, preparando banhos, conversando mentalmente com o MN e lembrando de histórias do seu passado. Ela é a personagem cuja perspectiva a gente mais lê durante a narrativa. E durante a maior parte do texto, ela não sai do pensionato. Ela vai até as grades do pensionato e volta para o seu quarto. Lorena percebe o que está acontecendo no mundo, ela preocupa-se com Lia, sua amiga, ela conhece o que acontece fora dos portões do pensionato, mas ela está confortável o suficiente dentro de seu quartinho para não precisar ir até ele, então ela se afasta. A gente pode pensar na perspectiva dela como a de uma elite alienada. Apesar de que a Lorena não é exatamente alienada, ela simplesmente escolhe não se envolver, ela escolhe não deixar o seu conforto. Mas ela sempre vai em socorro das amigas quando elas vêm até ela. Ajuda a Ana Clara com dinheiro, ajuda a Lia emprestando o carro da mãe. É uma boa amiga, mas que está mais envolvida em suas próprias questões. Lorena tem uma história de infância muito trágica, que é a morte acidental de um irmão pelo outro. Eles estavam brincando, quando um pega a espingarda que estava carregada, sem querer dispara e acaba assassinando o irmão. Essa cena, essa memória vai voltar diversas vezes em sua narrativa. Lia de Mello Schultz é a nossa segunda narradora. Lia é uma imigrante nordestina que vem de Salvador morar nessa grande cidade e estudar ciências sociais. Lia é uma militante de esquerda que trabalha para a resistência política contra o governo. Durante toda a narrativa, a gente acompanha ela indo a encontros, onde ela usa um codinome rosa para se apresentar e onde ela faz leituras socialistas, marxistas. A gente acompanha ela realizando pequenas tarefas para o aparelho, como ela chama, que é a resistência, né, a organização que resiste à ditadura militar, e ela está sempre muito preocupada e com muita pressa porque ela sente também estar sendo já perseguida pela polícia. Seu namorado Miguel está preso e vai ser solto na Argélia. Aqui é um dos momentos em que eu antes falei que poderiam nos remeter a esse contexto do ano de 1969 em São Paulo. Neste ano aconteceu, na história do Brasil, um evento muito marcante, que foi o sequestro do embaixador americano por militantes oposicionistas ao governo, que exigiram em troca da libertação do embaixador a libertação de diversos presos políticos que, no caso da história do Brasil, vão ser soltos no Chile. Dentro do enredo deste livro, Miguel, o namorado de Lia, vai ser solto numa negociação semelhante na Argélia e Lia se prepara para ir com ele procurar refúgio na Argélia. Muito provavelmente, por ter seu namorado preso, ela já está muito próxima, o perigo dela ser presa também é iminente e por isso ela está escapando, ela está indo buscar refúgio, buscar exílio também na Argélia. Durante esses 3 dias ela descobre então que o Miguel vai ser solto e se prepara para essa viagem final. Por fim, temos Ana Clara Conceição, a personagem mais dolorosa de se ler nesse livro. Ana Clara é uma moça muito bonita, muito atraente, uma modelo, já posou para revistas, cursa psicologia, mas está com o semestre trancado, porque ela tem um problema muito sério. Ela tem um vício que ela não consegue superar em substâncias químicas, em álcool e drogas. Ela tem uma infância muito trágica, muito sofrida. Ela vem de uma criação muito miserável. Ela e sua mãe moravam em uma casa de cimento, em uma construção inacabada, junto com o companheiro da mãe, um pedreiro que abusava moral e fisicamente da esposa e da enteada. A Ana Clara, ela perde a mãe muito jovem, e que acaba morrendo em uma tentativa de aborto mal sucedida, acaba se suicidando sem querer, tentando abortar, e ela é abusada pelo dentista que tratava um problema de dente dela quando ela era ainda criança. Todas essas memórias muito traumáticas, muito trágicas, vão estar sempre voltando na narrativa da Ana Clara. Porque durante toda essa narrativa, todo o fluxo de consciência que a gente acompanha dela é muito confuso.
porque a gente vê ali o efeito das drogas, e as drogas fazem com que essas suas memórias, essas suas lembranças retornem involuntariamente e de forma bastante sensorial, como em cheiros, em sons, em imagens. Ela vê coisas, ela alucina. A realidade e a paranoia são misturadas na narrativa da Ana Clara. Isso torna a escrita dela a mais específica, a mais fácil de ser distinguida. Se nós formos colocar uma característica para cada uma delas, a Ana Clara seria a da total confusão mental. A da Lia seria a da crítica política, análise social. E a da Lorena, a de alguém bastante envolvida consigo mesma. Cada uma delas representa uma classe social, uma forma de encarar esse momento dos anos finais de 1960. Lorena da classe mais alta, Lia da classe média super engajada com a mudança do país, e Ana Clara de uma classe miserável que sofreu tantas violências decorrentes dessa pobreza enfim, do patriarcado, que sequer tem condições de se envolver com o que está acontecendo politicamente. O vício dela a impede de levar uma vida normal, a impede de conseguir escapar desses traumas do passado. Assim se desenrola o enredo, a gente conhecendo um pouco da Lorena, um pouco da Lia, um pouco da Ana Clara, até o momento final em que a história fecha com um final bastante trágico. Ana Clara passa boa parte do enredo no quarto de seu namorado Max, confusa, tentando retomar a sobriedade. Quando ela consegue enfim sair do quarto, até chegar ao pensionato, ela passa por mais violências, mais abusos, não fica nem sequer claro quanto tempo ela passou na rua até chegar até a pensão. Mas quando ela chega na pensão, já é madrugada, Lorena a recebe, dá um banho nela. Como eu falei antes, ela é bastante obcecada por limpeza e ela gosta muito de preparar banho para as amigas também. Então a Lorena recebe a Ana Clara, limpa ela, deita ela na sua cama e quando ela dá por si, Ana Clara está morta. Faleceu. Teve uma morte súbita. Ana Clara já vinha dizendo que sentia um aperto muito forte no peito, sentia que seu coração estava transpassado por uma espada. Muito provavelmente ela teve uma parada cardíaca, alguma coisa decorrente do abuso das substâncias químicas. E acaba morrendo ali na pensão, no quarto da Lorena. Lorena corre, chama a Lia, as duas ficam em alguns momentos de bastante tensão, sem saber o que fazer, mas Lorena, pela primeira vez, que é sempre a personagem mais pacata, toma a atitude, toma a frente. Ela decide que vai vestir a Ana Clara, maquiar a Ana Clara e que elas duas vão levar a Ana Clara até um banco da praça onde ela vai ser encontrada. Lorena não quer que a Ana Clara seja encontrada dentro da pensão, porque isso causaria muitos problemas para as freiras. Então ela pensa nessa estratégia, a de montar a Ana Clara como se ela estivesse preparada para uma festa, e ela e Lia levam Ana Clara até o banco de uma praça onde ela vai ser encontrada no dia seguinte pela polícia, sem ter nenhuma relação com a pensão, sem complicar as freiras. Esse é o fim da história. Lia se prepara para sua viagem nessa mesma manhã que inicia, Lorena também está se preparando para sair da pensão e Ana Clara está morta. É o fim da relação entre as meninas. Bom, o livro ainda trata de inúmeros temas, muitos deles em segundo plano. Cada leitura nos revela um pouco mais sobre cada uma dessas jovens, um pouco mais sobre a história do Brasil nesse período do final dos anos 60. Vale muito a pena a leitura. É realmente uma leitura que se comunica com o leitor, mesmo que às vezes de formas um pouco confusas. Vale a pena insistir na confusão. Mas pensando na prova de vestibular, eu quero deixar aqui duas dicas. Primeira delas, prestem muita atenção nas características das personagens e em como essas características vão estar explicitadas em suas narrativas. Como Lorena, como Ana Clara e como Lia se comunicam, como elas narram. Prestem muita atenção na característica da linguagem de cada uma delas.
E a segunda dica é para que vocês prestem atenção nessa estrutura narrativa que eu tentei exemplificar para vocês até agora, em como os narradores se alternam, como cada narrador tem uma característica específica e assim por diante. A estrutura da prova ainda não foi questão de vestibular. Até agora foi questão características das personagens, quem é tal personagem, e a questão feminina, a condição da mulher. A estrutura narrativa ainda não foi questão e pode muito bem vir a ser, porque é um dos elementos que mais caracteriza esse livro. É isso, pessoal. Espero tê-los ajudado a fazer essa leitura, a entender um pouco melhor esse livro. Tudo certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!